pessoal, tudo bom? E aí, como vão vocês? Vamos embora estudar provérbios? Bora para a palavra de Deus. Tem muita coisa boa pra gente aprender aqui hoje. Sério, na moral. Bora! Provérbios capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: confiança no Senhor. Meu filho, não se esqueça das minhas instruções. Guarde meus mandamentos no seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do seu coração. Então, você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Isso é importante, gente. Buscar a presença de Deus e a vontade de Deus para tudo é necessário, porque a gente vai ter a melhor orientação para as decisões da nossa vida. Que nós possamos ficar atentos a isso. Amém? Então, versículo 7. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então, você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então, seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Versículo 11. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Quero falar um pouco sobre isso. Correção é um negócio interessante, né? Quando o Senhor corrige, muitas vezes não é da melhor maneira, não é de uma maneira muito agradável, mas é o Senhor nos orientando o melhor caminho a seguir. Ele está nos orientando, Ele está nos corrigindo. A correção muitas vezes é complicado, sim, mas toda vez que o Senhor estiver corrigindo, a gente tem que lembrar assim: o Senhor me ama, o Senhor me ama, sério. Porque tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Então, às vezes, acontece uma situação em que é o Senhor nos corrigindo, e essa correção muitas vezes é dolorosa, mas se não fosse por esse método, se não fosse por esse caminho, a gente não ia mudar a nossa maneira de agir e pensar. Então é necessário a gente aceitar a correção do Senhor e compreender qual é o querer dele para a nossa vida. Então, aceite a correção do Senhor, porque o Senhor corrige a quem Ele ama. Então ele vai dizer isso aqui, né? O Senhor, versículo 12. Versículo 11, mais uma vez. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor e não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro do que a prata e rende mais do que o ouro. Olha só que interessante, a sabedoria dá mais lucro do que a prata e rende mais do que o ouro. Então ele está falando aqui que a sabedoria, ela é mais importante do que dinheiro. Sabia disso? Tem gente que dá tanta importância para dinheiro, mas não sabe lidar com o dinheiro. E o Senhor está dizendo: antes de você pedir dinheiro, peça sabedoria, porque a sabedoria faz o dinheiro aparecer. Mas a sabedoria, o dinheiro não faz a sabedoria aparecer, mas a sabedoria faz o dinheiro aparecer. Então a gente precisa entender isso. É uma orientação do Senhor para nós. Precisamos adquirir sabedoria e entendimento para que a gente possa lidar até com o dinheiro. Então a sabedoria é mais importante do que rubis. Isso é importante a gente saber. A sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais do que o ouro. Versículo 15. A sabedoria vale muito mais do que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Com a mão direita, ela oferece vida longa, e com a esquerda, riqueza e honra. Ela o guiará por estradas agradáveis, pois todos os teus caminhos levam a uma vida de paz. A sabedoria
É árvore de vida para quem dela tomar posse. Felizes são os que se apegam a ela com firmeza. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra. Por meio do entendimento, estabeleceu os céus. Por seu conhecimento, brotam as fontes profundas, e o céu cai ao vale durante a noite. Meu filho, não perca de vista o bom senso. Olha só que interessante, Salomão falando aqui sobre a importância do bom senso. Sabe aquele cara sem noção? Ele não tem senso. Ele não tem bom senso. Então que nós possamos pedir a Deus, Senhor, nos dá bom senso, para que a gente não seja uma pessoa sem noção, né? Porque é muito ruim a gente ser sem noção. A gente precisa ter bom senso, a gente precisa saber se comportar, né, da melhor maneira. Então, é isso que está dizendo, a sabedoria ajuda, né? Então, ó, meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Se a gente tem discernimento, a gente sai bem, a gente se sai bem das situações. Então, apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão como joias no seu pescoço. Eles o manterão seguro em seu caminho e seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá sono tranquilo. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos, pois o Senhor será sua segurança. Não permitirá que seu pé fique preso numa armadilha. Quero falar sobre isso aqui. Olha só que interessante. A armadilha, ela vem disfarçada de uma coisa bonita, entendeu? Então o Senhor está dizendo, tenha sabedoria, que você não vai entrar numa armadilha. Se ligou? Isso é interessante. Se eu tenho sabedoria, eu vou conseguir vencer. Eu vou ver a armadilha e não vou entrar. Porque muitas vezes, o que é uma armadilha? É aquela coisa que parece bonita, né? E a gente acha até que foi Deus que abriu aquela porta. Muitas vezes não foi. Muitas vezes é uma coisa assim que vai nos trazer muita dificuldade. Então a gente precisa ter discernimento e sabedoria para poder evitar aquilo. Porque a armadilha faz a gente perder tempo. A gente acaba perdendo muito tempo quando a gente entra em armadilha. E Deus não quer isso pra gente. Deus quer que a gente saiba discernir as coisas e ver que aquilo não vai prestar pra gente. Então, se a gente entender, a gente não vai entrar naquela dificuldade. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Se você pode ajudar o seu próximo agora, não lhe diga, volte amanhã e lhe darei algo. Interessante isso aqui também, né? Por quê? O que é fazer o bem? A gente às vezes pensa que fazer o bem está muito longe. Não! Fazer o bem é dar um telefonema, é mandar uma mensagem, é varrer uma casa, lavar uma louça. Isso é fazer o bem. O bem muitas vezes está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Então a gente precisa fazer o bem porque às vezes a pessoa está precisando da nossa ajuda, né? Então, ainda mais numa época como essa, a gente precisa compreender isso. Então que a gente possa não negar o bem, mas fazê-lo para que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes e nós também, né? Porque quem ganha somos nós também, não é mesmo? Então, seguindo aqui. Versículo 27. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Versículo 28. Se você pode ajudar o seu próximo agora, não lhe diga, volte amanhã e eu lhe darei algo. Versículo 29. Não planeje o mal contra o seu próximo, pois quem mora por perto confia em você. Muitas vezes a gente tem que conviver com pessoas que pensam diferentes de nós, né? E não é por isso que a gente vai tratar essa pessoa mal. Não, cada um no seu, né? Deixa a pessoa viver a vida dela, a gente vive a nossa e cada um no seu, ok? É assim, não tem problema, sabe? A gente às vezes se incomoda muito com o que o outro pensa. Não, a gente está dentro da vontade de Deus, tá certinho? Então, deixa o barco correr, né? Que Deus é bom. Seguindo aqui, não planeje mal contra o seu próximo, pois ele mora por perto e confia em você. Versículo 30. Não procure motivos para brigar se ninguém lhe fez mal.
é aquilo, né, da pessoa pensar diferente, a gente já quer logo criticar. Não faça isso, né? Vamos ser gente boa com todo mundo, porque o Senhor se agrada disso, não é mesmo? Versículo 31. Não tenha inveja dos violentos, nem imite sua conduta. Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas aos justos ele oferece a sua amizade. O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Queria falar sobre isso aqui. O que é o tolo? É aquela pessoa que não ouve ninguém, acha que está sempre certa. Né? Esse é o tolo, ele acha que a opinião dele é que vale, o que o outro está falando não. Mas assim, o sábio é exatamente o contrário, é aquele que ouve, né? Ainda que não vai fazer tudo que lhe foi orientado, mas ele pelo menos para ouvir. O que está faltando hoje é gente para ouvir. A gente precisa parar para ouvir o outro, mesmo que a gente não concorde, não vai fazer, mas a gente precisa ouvir, porque de repente a gente não está vendo alguma coisa que o outro está vendo. Então, a gente precisa considerar a opinião do outro, sim, para que a gente possa até melhorar como pessoa, não é mesmo? Bom, gente, é isso. Fechamos então o capítulo 3 de Provérbios, tá bom? Espero que tenham gostado. A gente está seguindo esse estudo aí. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Próximo vídeo será o capítulo... o capítulo 4. Isso. Já tô indo pro 5, tá vendo? Próximo vídeo será o capítulo 4 de Provérbios. A gente vai estudar bastante sobre este capítulo que é maravilhoso. Vai continuar falando sobre sabedoria. Tem muita coisa legal aí nesse capítulo que vai ser top. Valeu, pessoal? Então é isso, até a próxima. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, curta, compartilhe, tá bom? Deixa aí o seu joinha e vamos, que Deus é fiel, tá bom, pessoal? Tchau, até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau. Consegui vencer. Eu vou ver a armadilha e não vou entrar. Porque muitas vezes, o que é uma armadilha? É aquela coisa que parece bonita, né? E a gente acha até que foi Deus que abriu aquela porta. Muitas vezes não foi. Muitas vezes é uma coisa assim que vai nos trazer muita dificuldade. Então a gente precisa ter discernimento e sabedoria para poder evitar aquilo. Porque a armadilha faz a gente perder tempo. A gente acaba perdendo muito tempo quando a gente entra em armadilha. E Deus não quer isso pra gente. Deus quer que a gente saiba discernir as coisas e ver que aquilo não vai prestar pra gente. Então, se a gente entender, a gente não vai entrar naquela dificuldade. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Se você pode ajudar o seu próximo agora, não lhe diga, volte amanhã e lhe darei algo. Interessante isso aqui também, né? Por quê? O que é fazer o bem? A gente às vezes pensa que fazer o bem está muito longe. Não! Fazer o bem é dar um telefonema, é mandar uma mensagem, é varrer uma casa, lavar uma louça. Isso é fazer o bem. O bem muitas vezes está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Então a gente precisa fazer o bem, porque às vezes a pessoa está precisando da nossa ajuda, né? Então, ainda mais numa época como essa, a gente precisa compreender isso. Então, que a gente possa não negar o bem, mas fazê-lo, para que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes, e nós também, né? Porque quem ganha somos nós também, não é mesmo? Então, seguindo aqui, versículo 27. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Versículo 28. Se você pode ajudar o seu próximo agora, não lhe diga, volte amanhã e eu lhe darei algo. Versículo 29. Não planeje o mal contra o seu próximo, pois quem mora por perto confia em você. Muitas vezes a gente tem que conviver com pessoas que pensam diferentes de nós, né? E não é por isso que a gente vai tratar essa pessoa mal. Não, cada um no seu, né? Deixa a pessoa viver a vida dela, a gente vive a nossa e cada um no seu. Ok? É assim, não tem problema, sabe? A gente às vezes se incomoda muito com
com o que o outro pensa. Não, a gente está dentro da vontade de Deus, tá certinho. Então, deixa o barco correr, né? Que Deus é bom. Seguindo aqui, não planeje mal contra o seu próximo, pois ele mora por perto e confia em você. Versículo 30. Não procure motivos para brigar se ninguém lhe fez mal. É aquilo, né, da pessoa pensar diferente, a gente já quer logo criticar. Não faça isso, né? Vamos ser gente boa com todo mundo, porque o Senhor se agrada disso, não é mesmo? Versículo 31. Não tenha inveja dos violentos, nem imite sua conduta. Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas aos justos ele oferece a sua amizade. O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Queria falar sobre isso aqui. O que é o tolo? É aquela pessoa que não ouve ninguém, acha que está sempre certa. Né? Esse é o tolo, ele acha que a opinião dele é que vale, o que o outro está falando não. Mas assim, o sábio é exatamente o contrário, é aquele que ouve, né? Ainda que não vai fazer tudo que lhe foi orientado, mas ele pelo menos para ouvir. O que está faltando hoje é gente para ouvir. A gente precisa parar para ouvir o outro, mesmo que a gente não concorde, não vai fazer, mas a gente precisa ouvir, porque de repente a gente não está vendo alguma coisa que o outro está vendo. Então, a gente precisa considerar a opinião do outro, sim, para que a gente possa até melhorar como pessoa, não é mesmo? Bom, gente, é isso. Fechamos então o capítulo 3 de Provérbios, tá bom? Espero que tenham gostado. A gente está seguindo esse estudo aí. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Próximo vídeo será o capítulo... Não, peraí. O capítulo 4. Isso. Próximo, já tô indo pro 5, tá vendo? Próximo vídeo será o capítulo 4 de Provérbios. A gente vai estudar bastante sobre este capítulo que é maravilhoso. Vai continuar falando sobre sabedoria. Tem muita coisa legal aí nesse capítulo que vai ser top. Valeu, pessoal? Então é isso, até a próxima. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, curta, compartilhe, tá bom? Deixa aí o seu joinha e vamos, que Deus é fiel, tá bom, pessoal? Tchau, até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau!